Você já sentiu Deus te chamar para algo que não fazia sentido? Aquele tipo de chamado que te tira do conforto, que bagunça teus planos, mas acende um fogo dentro do peito? Pois foi exatamente assim com Abraão, o homem que ouviu a voz de Deus no meio do silêncio e decidiu obedecer, mesmo sem saber para onde ia. Naquela época, a terra de Ur dos Caldeus era rica, cheia de ídolos, ouro e rituais sem vida. As pessoas adoravam deuses de pedra, mas o Criador procurava um coração disposto. E encontrou em Abrão um homem que, mesmo sem entender tudo, desejava algo verdadeiro. Certa noite Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pensa comigo. Você teria coragem de deixar tudo para trás só porque uma voz invisível mandou? Abrão teve. Ele juntou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e rebanhos e partiu. Deixou a segurança da cidade, a herança do pai, e seguiu apenas com uma promessa. Deus iria mostrar o caminho. Cada passo no deserto era uma prova. Não havia mapa nem certezas, mas havia fé. Quando chegou a Canaã, Deus apareceu novamente e disse: à tua descendência darei esta terra. E naquele instante, o homem e o Eterno firmaram uma aliança. Abrão construiu um altar. Pedra sobre pedra ergueu um símbolo do pacto. Não era apenas um altar. Era um marco entre o visível e o invisível. Mas logo veio a fome. A fé foi testada. Abrão desceu ao Egito com medo e mentiu dizendo que Sarai era sua irmã. O homem da fé, sim, mas ainda humano. E mesmo ali Deus o protegeu, o livrou e o fez sair mais abençoado do que entrou. Esse é o poder da aliança. Deus não abandona os que ele escolhe, mesmo quando eles tropeçam. Quando Abrão voltou do Egito, levantou outro altar. Era o seu modo de dizer no Senhor: eu continuo aqui, ainda confio. E é aqui que mora a beleza da fé. Não é sobre nunca cair, é sobre se levantar sempre que Deus te chama. O tempo passou, e Abrão continuava caminhando pela terra que Deus lhe prometera. O deserto se estendia diante dele, e o silêncio do céu, às vezes, pesava mais que o calor do sol. A promessa ainda não tinha se cumprido. Nenhum filho, nenhuma descendência. Apenas a lembrança da voz que um dia disse: à tua descendência darei esta terra. Numa noite, quando a dúvida se misturava à esperança, Deus falou novamente. Mandou Abrão olhar para o céu. Conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. E ali, diante da imensidão do firmamento, Abrão creu. Não havia prova nem evidência, só fé. E Deus o considerou justo por causa disso. Mas os dias viraram meses, e os meses, anos. Sarai, sua esposa, não conseguia gerar filhos. Ela se sentia humilhada, pequena, esquecida. Então teve uma ideia, humana, precipitada, mas movida pelo desespero. Ofereceu sua serva, Hagar, para que ela tivesse um filho em seu lugar. Abrão aceitou e Agar concebeu Ismael. Mas o plano de Deus não era aquele. O filho da promessa não viria pela pressa dos homens, mas pelo tempo perfeito do céu. A casa de Abrão se encheu de conflito, inveja e lágrimas. Sarai e Hagar se feriram. E Abrão viu como é caro o preço de tentar ajudar Deus a cumprir sua promessa. Mesmo assim, o Eterno não desistiu dele. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente. A voz que um dia o tirou de Ur, agora o chamava para algo maior. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E naquele encontro, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Mudou também o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. Era o sinal de um novo tempo, uma nova aliança. O símbolo dessa aliança seria a circuncisão, uma marca no corpo que lembraria para sempre o pacto firmado no Espírito. Deus prometeu: darei um filho a Sara, tua esposa, e por meio dele farei uma nação. Abraão riu, Sara também riu. Como poderiam crer que uma mulher estéril e idosa daria à luz? Mas Deus, que transforma impossibilidades em testemunhos, já havia decidido. A promessa não depende da idade, mas da fé. Pouco tempo depois, 3 homens apareceram diante da tenda de Abraão, nas planícies de Manre. Ele os recebeu com honra, lavou seus pés, preparou pão e carne. Enquanto comiam, um deles disse: daqui a 1 ano Sara terá um filho. Sara, que escutava escondida, riu consigo mesma. Depois de velha, ainda terei prazer? Mas o visitante, o próprio Senhor disfarçado de homem, respondeu: por que riu Sara? Acaso para Deus há alguma coisa impossível? Naquele instante,
O riso de incredulidade se transformou em um riso da promessa. O mesmo Deus que havia tirado Abraão de sua terra estava prestes a tirar um milagre do ventre que o tempo havia fechado. E assim, entre o pó do deserto e o brilho das estrelas, a fé de Abraão foi moldada. Ele aprenderia que a promessa não é apenas sobre o que Deus dá, mas sobre quem Ele nos faz nos tornarmos enquanto esperamos. O nascimento da promessa e o sacrifício da fé. O tempo passou e o impossível aconteceu. Na velhice, Sara sentiu o movimento da vida dentro dela. O ventre que um dia fora motivo de lágrimas, agora era abrigo da promessa. Quando o menino nasceu, Abraão o chamou de Isaque, que significa riso. O riso da dúvida se transformara no riso da alegria. O tempo de Deus havia chegado. Abraão ergueu o filho nos braços e agradeceu. Olhou para o céu e entendeu. Deus nunca se atrasa. Ele apenas espera o momento em que o coração humano aprende a confiar de verdade. Isaque cresceu, e com ele cresceu também o amor do pai. Mas o amor verdadeiro é provado no fogo da obediência. E foi então que veio a ordem mais dura de toda a vida de Abraão. Certa madrugada, Deus o chamou novamente. Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então o Senhor disse, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Lá o oferecerás em holocausto. As palavras cortaram a alma do velho patriarca. O mesmo Deus que prometera o filho agora pedia o sacrifício dele. Abraão não entendeu, mas obedeceu. Levantou cedo, preparou o fogo, a lenha e o cutelo. Chamou Isaque e 2 servos e partiu. 3 dias de caminhada. 3 dias com o coração sangrando em silêncio. Quando chegaram ao monte, Abraão deixou os servos para trás e subiu com o filho. Isaque, curioso, perguntou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu com voz firme e fé tremendo por dentro, Deus proverá para si o cordeiro. No alto do monte, construiu o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. O céu parecia calado. Nenhuma explicação, nenhuma intervenção. Abraão ergueu a faca, o tempo parou. Mas no instante em que o cutelo subiu, a voz do anjo gritou dos céus, Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Abraão abaixou a mão, o coração explodindo em alívio e choro. Atrás dele, preso pelos chifres num arbusto, estava um cordeiro. Deus havia provido o sacrifício. Naquele lugar, Abraão deu um nome a Deus, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. A fé que começou com um chamado no deserto, agora era selada com um milagre no monte. Deus renovou sua aliança e prometeu, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Abraão desceu o monte com Isaque vivo, o coração em paz e os olhos abertos para o verdadeiro sentido da fé. Porque crer em Deus não é entender seus caminhos, é confiar nele mesmo quando o coração não compreende. Aquele dia se tornaria símbolo eterno de obediência e fé, ecoando através das gerações, até o dia em que outro pai entregaria seu filho, não para ser poupado, mas para salvar o mundo. A morte de Sara e o legado da promessa. O tempo, com suas estações silenciosas, foi moldando o rosto e o coração de Abraão. O menino que um dia ele carregou nos braços agora era um jovem. O riso de Isaque enchia a tenda, e Sara, já idosa, o observava com o brilho sereno de quem viu o impossível se cumprir diante dos próprios olhos. Mas até as maiores promessas caminham lado a lado com a finitude humana. Sara viveu 127 anos, e então partiu. Abraão chorou. O homem que enfrentou reis e desertos se curvou diante da dor da despedida. A mulher que caminhou ao seu lado desde o início, nas noites de incerteza, nas terras estrangeiras, nas lágrimas da espera, agora repousava em silêncio. Ele comprou um campo em Macpela, com uma caverna, e ali sepultou Sara. A primeira posse de Abraão na terra prometida foi um túmulo. Era como se Deus dissesse, a promessa é tua, mas ainda não está completa. Abraão entendeu. A fé é a herança que atravessa gerações, e o que ele iniciou outros iriam continuar. Os anos passaram, e Isaque cresceu. O patriarca, já velho, sabia que precisava garantir a continuidade da aliança. Chamou seu servo mais fiel e jurou-lhe, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, mas irás à minha parentela e dali tomarás uma esposa para ele. O servo partiu.
levando 10 camelos e presentes. Chegou à cidade de Naor e orou a Deus: Senhor Deus de meu senhor Abraão, faze que hoje aconteça comigo o que disseste. Enquanto orava, uma jovem se aproximou com um cântaro. Era Rebeca. O servo pediu água. E ela não apenas lhe deu, mas também ofereceu aos camelos. Era o sinal. Deus havia guiado seus passos exatamente até a mulher escolhida. Rebeca voltou com ele e se tornou esposa de Isaque. Quando Isaque a viu, levou-a para a tenda de sua mãe e o amor floresceu. O coração ferido pela ausência de Sara encontrou consolo. Abraão, ao ver o filho casado, sentiu que o ciclo da promessa estava em movimento. O Deus que o chamara do nada estava cumprindo, pouco a pouco, tudo o que prometera. Mesmo na velhice, Abraão ainda teve filhos com Quetura, sua segunda esposa. Mas sabia que a linhagem da aliança viria apenas por Isaque. Então deu presentes aos outros filhos e enviou-os para o Oriente, garantindo que a herança espiritual permanecesse intacta. Os dias do patriarca se esgotaram. Ele viveu 175 anos. Antes de partir, olhou para o céu e lembrou de cada altar, cada noite de espera, cada lágrima que virou promessa. Quando seus olhos se fecharam, Isaque e Ismael, os 2 filhos que a história quase separou, se uniram novamente para sepultá-lo junto de Sara, na caverna de Macpela. E o nome de Abraão se tornou eterno, não por reinos conquistados, nem por riquezas acumuladas, mas por ter acreditado quando tudo parecia impossível. Ele provou que a fé não é um sentimento, é uma decisão diária de confiar, mesmo quando o céu parece mudo. A terra prometida ainda esperava seus herdeiros, mas o alicerce da história já estava firmado. Um homem e seu Deus, unidos por uma promessa eterna. A herança da fé. O nome de Abraão não ficou perdido no tempo. Sua história atravessou gerações. Ecoou nas tribos, nos profetas e nos reis. Dele nasceu Isaque, de Isaque nasceu Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. Mas a promessa era maior do que uma linhagem. Ela apontava para algo eterno. Séculos depois, o Deus de Abraão seria conhecido como o Deus de Israel. E o descendente prometido viria não para herdar uma terra, mas para resgatar o mundo. Jesus Cristo, o Filho da promessa. O que começou com um homem ouvindo uma voz no deserto terminou com a humanidade ouvindo a voz do próprio Deus entre os homens. Abraão creu, e por isso foi chamado amigo de Deus. Sua fé se tornou o alicerce invisível que sustentou todo o plano da salvação. E até hoje, cada pessoa que decide acreditar mesmo sem ver, torna-se parte dessa mesma herança. A fé de Abraão não morreu com ele. Ela está viva em todo aquele que ousa dar um passo quando Deus diz vai. Está viva no pai que ora pelos filhos, na mãe que confia mesmo sem respostas, no jovem que resiste à tentação, no coração que decide esperar em silêncio. A fé de Abraão é o sopro que reacende o impossível, porque o Deus que fez uma promessa a um homem idoso é o mesmo que hoje te chama a crer, mesmo quando tudo parece tarde demais. E se há algo que a vida de Abraão nos ensina, é isso. Deus cumpre o que promete. Não importa o tempo, o deserto ou as lágrimas, o que ele falou sobre a tua vida vai acontecer. Então levanta, respira fundo e continua crendo. O mesmo Deus que guiou Abraão no deserto vai te guiar também. E quando parecer que o caminho acabou, lembra, é ali que começa o milagre. Se essa história falou contigo, deixa Deus usar tua vida. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa renovar a fé. E nunca esquece, o Deus de Abraão ainda escreve promessas vivas nos corações que creem. Que Deus abençoe sempre.